Olá pessoal do canal do programa Fonte de Fé, estamos aqui com mais um podcast diretamente do estúdio Nossa Senhora de Fátima. Estamos transmitindo aí também pelo YouTube, Facebook e Instagram. E hoje nós estamos aqui com mais um convidado muito especial e já vou dar as boas-vindas a ele e já pedir que ele se apresente aí para nós. Então, Geraldo, meu nome é Marco Antônio Carreira. Faz 10 anos que estou morando em Joinville e fui convidado aqui para contar um pouquinho da caminhada, né, da igreja e da fé, né? Quando Sim. A gente tem uma caminhada da igreja, a gente tem fé e essa fé está presente em mim, em minha família, né? E que nos fez superar vários obstáculos aí, né? Amém. Então, mais uma vez aqui, o Marco, seja muito bem-vindo, grande colega, grande amigo nosso, né? Tanto tempo também de caminhada. E eu já vou pedir então que o Marco fale um pouquinho aí da sua vida, como é que foi lá a sua infância, de onde que ele é também. Então, Geraldo, eu estava lembrando, né, da minha infância, para poder até contar um pouquinho da minha história, né? E nós éramos, eu, minha mãe, e na época eram 3 irmãos, saímos da cidade de Rolândia, Paraná, e nos mudamos para a cidade de Londrina. E olha que interessante, no dia de São José, fomos já dizer que tudo ia bem. Já é um sinal, né? E fomos morar num bairro, chama Jardim de Bandeirantes, era um bairro novo, que tinha uma meia dúzia de casas, e um barracão que era do lado da casa do meu pai, onde se celebrava algumas missas ali, de vez em quando. E nós tínhamos que participar realmente todos os domingos, quando a gente queria assistir às missas todos os domingos, nós íamos então em outra igreja que era afastada dali. E com o passar do tempo, acabou vindo um padre para aquele bairro com a intenção de realmente fazer uma igreja ali, que acabou acontecendo e tendo o nome de Nossa Senhora da Boa Viagem. E meu pai, como era um dos poucos moradores ali, foi convidado para ser um dos colaboradores, né, que iria ajudar a conseguir os recursos para a construção da igreja. Nessa época aí, que idade que você já tinha, mãe? Eu já estava com 5, 6 anos. Ainda me recordo. Você, mais quantos irmãos? Naquela época era eu, né, minha irmã mais velha, e outro irmão que é 1 ano e meio mais velho que eu. No futuro depois veio mais um irmão. E ali, no caso, naquela época, a tua família já tinha uma caminhada nas comunidades, em igrejas? Sim, a minha mãe, ela, quando era solteira, ela não casou cedo, com 16 anos. O meu avô havia trocado da igreja católica para outra igreja, e minha mãe ficou com aquela na cabeça que ela voltaria para a igreja católica. E ela escolheu, né, na época, quando começou a namorar meu pai, a primeira pergunta que minha mãe fez para meu pai se ele era católico. Então, depois que eles casaram, ela voltou para a igreja católica, depois mudou para Londrina. E meu pai sempre era muito assim, de ajudar. Ele gostava de ajudar. O padre, na época do início da construção, era um padre alemão, chamava Padre Paulo. E meu pai ia com ele para todo quanto é lugar, conseguindo brindes para as quermesses. Naquela época tinha as quermesses. Sim. Meu pai ficava até a tarde da noite para terminar, né, quermesse, guardar tudo, e no outro dia tinha que trabalhar. E assim foi, né, com essa luta, até erguer a igreja, né? E aí, assim, meu pai foi um dos fundadores mesmo. E a gente ali vendo tudo isso guarda no coração, né? Às vezes a gente pensa que não, né? Mas ali a criança está vendo o esforço do pai, e das missas aos domingos. E essa idadezinha ali do 0 até os 6 anos, você é uma esponja, né? Você grava tudo, né? Gravamos tudo. E fica depois a gente vai coração, desenrolar da nossa conversa, você vai ver qual que era, só por curiosidade, qual que foi o padroeiro da comunidade lá? Nossa Senhora da Boa Viagem, porque essa igreja fica próxima de uma rodovia e a intenção era se tornar realmente um ponto para os viajantes.
Mas houve algumas mudanças ali, não foi construído um outro acesso à rodovia que era planejado, então, no fim das contas, não ficou uma igreja para os viajantes mesmo, mas ficou lá e é uma igreja maravilhosa, um povo maravilhoso, que a gente tem muita saudade de lá. E tu já falou um pouquinho da sua família, dos pais, dos irmãos. E aí, como é que era a vida religiosa ali, com o início ali, a frequência de vocês, já a tua atividade ali, já como, mesmo criança ali, para a juventude ali, né? Então, Geraldo, na igreja. Como a casa do meu pai ficava do lado, né, ao lado do terreno da igreja, vizinho, de parede, né? Né, a gente ia assiduamente, né? Até a adolescência, né, Geraldo? Aquela adolescência que a gente dá uma fugida. Sim. Eu, naquela época de adolescente, comecei a praticar esportes e eu usava a desculpa de que tinha que correr, tinha que treinar, e foi me afastando. Aí comecei a ver aquele católico que diz só ver o Jesus nascer, ver o Jesus morrer. E eu dei uma afastada. E minha mãe, assim, não foi por falta de incentivo da mãe, né? A mãe sempre foi fervorosa, meu pai. Mas foi deixando que eu seguisse o caminho que eu achava que devia ser. Não que me afastei de Deus, mas, sim, não fui aquele católico de ir aos domingos, apesar de ser vizinho da igreja. Olha só, hein? E aí vem as amizades, aquela coisa toda, né, que você conhece. E o pessoal geralmente gosta, né, a juventude gosta de uma festa, né, e coisas assim. Isso é normal da vida da gente, né? E, infelizmente, é aquele, como nós falávamos em outro podcast, sobre o sacramento do adeus, né? Você faz a crisma e a juventude... Comigo... Né, aconteceu a mesma coisa, né? Foi exatamente isso, sabe? Às vezes eu vejo isso no meu filho hoje, sabe, Geraldo? Ele está estudando, está isso e aquilo, mas está afastadinho da igreja. Mas eu espero que ele faça o caminho de volta como eu fiz. É porque a semente está plantada, né, Marco? A semente no nosso coração que nossos pais plantaram naquela idade tenra ali que a gente começa a participar na igreja. Isso fica gravado no nosso coração, um dia volta, né? Um dia germina de novo. A semente não morre, né? Eu sou exemplo disso. Eu voltei e nós vamos chegar na história de como que eu voltei. É muito legal. E então daí, depois dessa juventude, você foi participar nos esportes, como você falou. E como é que foi, então, justamente esse chamado? Tá na hora de você voltar para cá. E que idade, mais ou menos, aconteceu isso? Eu vou dar um pulinho assim no tempo. Eu morei 5 anos em Rondônia. E pela solidão, porque fui só eu. Né? Eu me formei em educação física, consegui... isso nos estudos ali, até lá... Terminei os estudos, foi desse jeito, levando enrolado a igreja católica de vez em quando, ia na missa. E quando eu fui morar em Rondônia, já estava ali com a solidão, eu comecei a frequentar um pouquinho mais a igreja. Ali tu já estava com mais ou menos uns... Eu já estava com meus 25 anos, né? Então, eu comecei a ter a necessidade, sentir falta de Deus. Aí aquela vontade de começar a frequentar mais assiduamente. E depois desses 5 anos, retornei para Londrina, não deu certo ficar mais lá em Rondônia. Retornei a Londrina, retornei para a casa dos meus pais. E ainda não era aquele católico fervoroso, não. Estava no caminho de retorno, mas ainda não tinha chegado lá. E os teus pais firmes? Não, meus pais sempre firmes, né? Sempre firmes. Eles iam aos domingos mesmo. Eu também morava do lado da igreja. Do lado da igreja, mas poderia ser uma igreja longe que eles iriam, sabe? Isso eles sempre, minha mãe principalmente, sempre foi daquela dia da igreja de contribuir com o dízimo, sabe? Era sempre... E outra, né? Imagine quanto que eles rezaram para você também, né? Distante da família e... Com certeza, né? Com certeza. E já avançando mais um pouquinho no tempo, e vamos chegar já na idade dos 40, né? Mas ainda não era aquele católico, sabe? Estava voltando. Estava resistente, a passos de tartaruga, mas estava voltando. Né? E aí aconteceu um fato assim que foi decisivo, né? A minha prima em primeiro grau, né,
minha prima em segundo grau, são 12 primas em segundo grau. Uma delas trabalhava com a Silmara, que é minha esposa, acho que quem me conhece, né? E inventaram de me apresentar para a Silmara, porque a Silmara era solteira, estava com 35, 36 anos, eu lá com meus 40, inventaram que ia nos apresentar. E falaram para a Silmara, que era o católico assíduo, de ir à missa, e a Silmara sempre foi da igreja, de caminhada, catequista, cantora, né? E ela morava do outro lado da cidade, então não era na nossa mesma comunidade. Eu disse que se fosse na mesma comunidade, eu não sei se ia dar o casamento, pois não. É. Eu falei, que ele não é católico coisa nenhuma, né? Então, aí minhas primas inventaram um jantar para nos conhecermos. E mais nisso, a minha prima já tinha falado umas 1000 vezes o nome da Silmara. Aí eu falei, a Silmara vai estar nesse jantar? Aí só riu. Falei, então tá bom, vamos encarar. Chegando lá, estava lá a Silmara, parecia dois adolescentes, né? Não sabiam o que falar para o outro. E minhas primas sumiram, deixaram nós na mesa. E assim nós fomos nos conhecendo, né? E marcamos um outro encontro. E no outro encontro, inclusive, era para ir à missa. Aí na missa, nós fomos numa igreja que a minha esposa gostava de frequentar, né, Silmara? Gostava de frequentar, e ela fez a grande pergunta, a pergunta de 1 milhão. Você vai todo domingo às missas? Eu falei, não. Minha esposa, a Silmara, olhou para mim, tipo, mas fui enganada, né? Cadê aquele católico que ia todo fervoroso domingo? Aí, mas a gente já estava bem avançado no nosso namoro, e aí comecei a voltar assim. Nesse foi o ponto que eu retornei para a Igreja Católica. Aí todo domingo nós íamos namorando, a gente achava uma missa, onde pensava, a gente vai em algum lugar. Primeiro vamos à missa. Isso sempre a Silmara falava, não, vamos no cinema, vamos à missa. Veja como é que é as coisas de Deus, né? Para o retorno dele, Deus citou uma pessoa, né? Já para ser, além de ser a esposa, mas o intuito maior de trazer você de volta para a igreja, né? Trouxe de verdade, que daí nós casamos, né? E casamos na igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, né? Que meu pai foi um dos fundadores, né? Você vê como Deus estava traçando tudo, né? E quem celebrou meu casamento foi o Frei Cordeiro, que é um anjo, e hoje realmente é um anjo, um santo, porque ele morreu em missão, lá no Amazonas, em alguma região do Amazonas, num acidente de carro. E ele sempre falava que ele não queria morrer antes de ser santo. Então, se Deus o levou, que já era santo. E, sim, foi uma alegria muito grande a celebração do nosso casamento. Para você ter uma ideia, teve pessoas, né, que falaram, né, que foram à igreja, né, mas que não eram convidados, mas que depois do casamento ia ter a missa normal. Falaram que parecia uma missa de Natal, de tão cheia que estava a igreja. Assim, a Silmara fez o convite para os amigos dela, fez os convites para os nossos amigos e enchemos uma igreja. E foi uma alegria, assim, uma data memorável, né? E daí, foi feito, depois de casado, foi feito o convite para nós participarmos do ECC. Aí já entra aqui, então, nossa pergunta, como é que iniciou a tua caminhada, aí agora 2, né? Sim. Marco e Silmara. Agora já estava com um pezinho dentro da igreja e um lá fora para acabar de entrar com os 2 pés, mas já estava com o pé lá dentro. Aí iniciando então essa caminhada, você e a Silmara na igreja. Aí nós fizemos o ECC, no começo eu relutei, eu não queria. Eu queria só ir à missa, né? Meu negócio é só a missa, estava bom, estou indo na missa todos os domingos, mas a Silmara queria mais, porque ela era de caminhada da igreja, ela desde criança, né? Sempre foi levada à igreja e sempre ia participar. E ela falou, nós vamos fazer o ECC. Bom, quem conhece a Silmara, quando ela fala nós vamos, é porque vai acontecer. É porque vai mesmo, né? Então não adianta falar que não vai. Aí tá bom, vamos lá, aceitamos o convite para ir fazer o ECC. E dali por diante fui tocado mesmo, sabe, Jota? Foi tocado mesmo. O ECC ali foi um divisor de águas que eu falei, não posso mais só ir à igreja. Tanto é que depois nós viramos palestrantes
Do ECC. E ali eu comecei a participar de pastorais, que é a primeira pastoral que eu acho maravilhosa, é a da acolhida, porque eu e a Silmara ficávamos na porta da igreja, quantas pessoas acabam vindo até nós desabafar algum problema. Você vê como é interessante, só uma boa acolhida, que boa noite, bom dia, né, boa tarde, e as pessoas, aquela acolhida, né, fervorosa de você receber a pessoa na porta da igreja, ali eu tenho certeza que muitas pessoas ali, sabe, são transformadas. Então a acolhida eu digo que é uma das pastorais muito importantes, sabe, que tem que estar atuando nas igrejas. É um desses casos que a Silmara cumprimentou um jovem, ele era estudante de outra cidade, estava procurando uma igreja para começar a frequentar, e ele virou até leitor na nossa igreja, por causa de uma boa acolhida. Ele falou, não, é essa igreja que eu vou participar. Né? Imagina. E aí fomos caminhando. E daí, né, a Silmara, que sempre ela é mais comunicativa, já pegaram ela para leitora. Eu, a vida inteira morando no bairro, eu era menos conhecido que a Silmara. Você tem uma ideia? Que foi morar há poucos anos ali. Chegou chegando, né, a Silmara lá. E ela virou leitora e participávamos da equipe de festas, né, que todo ano da festa da padroeira, e nós estávamos em tudo, sabe, fomos enviando. E um belo dia, né, o padre Luiz Laudino, que era o pároco na época, ligou para nós e nos convidou para ser ministros da Eucaristia. Eu quase caí das pernas, eu não esperava. Falei, padre, eu não me sinto, né, capaz, né, para ser ministro da Eucaristia. É algo muito acima do que eu imaginava, de caminhada, né? A gente imagina chegar num patamar, mas aquilo é muito além. Aí o padre Luiz Laudino só falou assim, vocês não estão entendendo. Eu já matriculei vocês no curso. E era um curso de 1 ano, né? E era pago, e a paróquia já pagou o curso, vocês têm que fazer. Só fazer. vocês fazerem. E aí eu falei, gente, é aquilo, né? Sim. Deus capacita os escolhidos. E passamos o ano fazendo essa formação. E isso foi em 2014.